Imagine que você está à beira de um rio, fazendo um piquenique com um amigo, quando ouve um grito vindo da direção da água. Uma criança está se afogando. Você mergulha, seu amigo pula atrás de você e logo vocês dois trazem a criança em segurança para a margem. Seria um alívio, mas quando você olha para a água novamente, há outra criança se afogando, e depois outra e mais uma. Enquanto você está lá, exausto e pensando que não vai conseguir salvar todas aquelas crianças, você vê seu amigo saindo do rio. Você grita: "Ei, onde você vai?" E ele responde: "Vou rio acima descobrir quem está jogando todas essas crianças na água." O que seu amigo está fazendo é usar a abordagem upstream, que em inglês significa literalmente rio acima. Ou seja, em vez de salvar as crianças na parte de baixo do rio, ele vai agir para impedir que elas se afoguem. Assim, não será necessário salvá-las. Vou falar sobre essa estratégia de solução de problemas hoje, baseado no livro Upstream, de Dan Heath. Essa estratégia ajudará você a economizar muito dinheiro e melhorar sua saúde, seu ambiente de trabalho, seus relacionamentos e até mesmo a sociedade em que vive. A maioria de nós passa a vida apagando incêndios e lidando com emergências, em vez de nos prevenir. Perdemos muito tempo, por exemplo, procurando as nossas coisas no nosso quarto bagunçado. Uma estratégia upstream, nesse caso, seria reservar um tempinho todas as noites ou todos os fins de semana para organizar sua agenda e sua casa. Organizar sua casa, o seu espaço de trabalho, vai te economizar tempo que agora você pode usar para lidar com medidas upstream, como, por exemplo, ir ao dentista antes que a dor de dente apareça. Dessa forma, você consegue se concentrar em melhorar sua qualidade de vida e prevenir problemas, em vez de perder seu tempo reagindo a emergências e ignorando as consequências de uma rotina mal organizada. Como exemplo, o autor fala sobre como ele odiava perder tempo enrolando o cabo do seu notebook quando precisava trabalhar em um lugar diferente. Claro que era um problema pequeno, mas o irritava e lhe custava tempo. E ele poderia resolvê-lo facilmente comprando um novo cabo de alimentação. Assim podia deixar um em seu escritório e outro na mochila. Todos concordamos que prevenção é a melhor estratégia, mas raramente a utilizamos. Pense em um policial que estacionou seu carro na estrada, por exemplo. Muitos motoristas evitam passar do limite de velocidade porque sabem que o policial está ali, à vista de todos. Em uma estrada diferente, porém, outro policial estacionou seu carro fora de vista e agora ele está escondido, emitindo milhares de multas para cada carro em alta velocidade que passe por ele naquela estrada. Tenho duas perguntas para você, então. Quem está impedindo mais acidentes? Tenho certeza de que todos concordamos que é o primeiro policial, pois os motoristas podem vê-lo e mudar imediatamente seu comportamento, enquanto os motoristas que foram multados só saberão da multa mais tarde. Mas quem você acha que o chefe vai elogiar por ter trabalhado bastante naquele dia? O policial que multou 1000 motoristas ou o que não multou nenhum? Ações downstream são aquelas que tomamos quando o problema já existe, e não necessariamente para eliminar o problema, mas para lidar com as consequências urgentes dele. A atitude downstream é mais fácil de ver e quando reagimos a um problema com sucesso, as pessoas nos elogiam por isso. Somos heróis. Já na ação upstream, como poderíamos ser heróis ao resolver um problema que nem aconteceu? Não é nada fácil de medir isso. Além disso, a prevenção não é uma ação óbvia e pontual. Veja em nosso primeiro exemplo. Uma ação downstream é salvar uma criança do afogamento, enquanto uma ação upstream pode ser muitas coisas. Dar aulas de natação para essas crianças, fazê-las usar boias ou coletes, ou contratar salva-vidas. É difícil decidir qual deles seria o mais eficaz até testarmos por um tempo. Muitas vezes é até difícil perceber que há um problema a ser evitado. Isso é o que o autor chama de cegueira do problema. A ideia é simples: se você não consegue ver um problema, não consegue resolvê-lo. Talvez agora você esteja pensando, mas é fácil saber que temos problemas. Bem, você ficará chocado ao perceber quantas vezes nós simplesmente os ignoramos. Se você é um empreendedor, pergunte-se quantos funcionários pediram para sair da sua empresa nos últimos anos. Você olhou para cada um desses casos como um possível sintoma de um problema com o ambiente de trabalho?
ou com seu estilo de gestão. Não estou dizendo que eles estavam mentindo ou que nenhum funcionário jamais deixaria uma empresa agradável. A questão é que muitas vezes lidamos com os eventos com uma atitude de as coisas são assim mesmo. E não conseguimos ver que alguns deles são realmente sintomas de nossos problemas e as consequências de nossas ações. Não estou falando apenas de grandes problemas, como taxas de evasão escolar ou violência. Também estou falando sobre as pequenas coisas que tornam a vida um pouco menos confortável, como a manutenção do carro, o colchão velho ou o cabo curto do liquidificador. Nós ignoramos os problemas, grandes ou pequenos. Outras vezes conseguimos ver que há algo errado, mas pensamos, não é problema meu. Você sabia que, embora as cadeirinhas de carro para crianças existam desde a década de 1930, em 1970 ainda não havia lei que as obrigasse? Você pode imaginar dirigir com 3 crianças pequenas pulando no banco de trás? Bem, ninguém parecia se incomodar, mesmo quando as taxas de mortalidade em acidentes de carro eram enormes e estava provado que os assentos de carro podiam evitá-las. Até os pediatras, que lidavam diariamente com crianças feridas em acidentes de carro, achavam que não era seu papel defender essa causa. Após uma década de pressão, foi apenas em 1981 que a opinião pública mudou, depois que um pai deu um testemunho sobre o seu bebê que morreu em um acidente. Os pediatras tinham o direito de participar dessa luta, mesmo que sentissem que não era da sua conta. Se você estiver bem posicionado para ajudar a corrigir ou evitar um problema, pode fazê-lo, mesmo que não o esteja afetando diretamente. Qualquer um de nós pode. Além disso, muitas vezes ignoramos problemas e não nos preparamos para eles porque estamos muito focados em seguir em frente. Isso é chamado de tunelamento. Não ter recursos suficientes, como dinheiro ou tempo, nos leva a focar em soluções de curto prazo e ignorar as consequências de longo prazo. Precisamos lidar com tanta coisa hoje que não percebemos que nossas soluções temporárias nos causarão um problema maior no futuro. Por exemplo, imagine que sua empresa precise pagar um fornecedor na próxima semana, mas você não tem dinheiro suficiente. Você pensa em uma solução de curto prazo, como fazer um empréstimo. E é isso que você faz. Você sabe que as taxas de juros são enormes e que, quando chegar a hora, provavelmente não vai conseguir pagar o empréstimo. Mas não para pensar nisso agora, porque você tem uma emergência para lidar. Isso é downstream. Você apaga um incêndio hoje e cria um incêndio maior no próximo mês, que você apagará com outra medida de emergência. Para escapar disso, precisamos de uma reserva de recursos para usar na prevenção e resolução de problemas. E isso não vem naturalmente. O pensamento upstream é uma coisa nova para a maioria de nós, então precisamos fazer um esforço consciente para encontrar tempo e recursos, começar a agir o quanto antes e ser pacientes. Então, se você está se perguntando como pode aplicar a abordagem upstream à sua empresa, família ou vida pessoal, aqui estão 6 dicas. 1. Cerque o problema. Se você estiver em dúvida sobre quem é o time certo para enfrentar uma situação, pergunte a si mesmo: quem está interessado no objetivo final? Recrute pessoas que tenham um objetivo comum e decida como cada uma delas pode contribuir. A ideia é montar uma equipe ou várias equipes para cercar o problema. Você não vai conseguir manter sua casa organizada se você é o único que limpa e todos os outros estão bagunçando o tempo todo. E se a satisfação do seu cliente é o problema que você está tentando resolver, então todos os departamentos que eventualmente entrarem em contato com seus clientes devem se envolver na ação upstream para que possa cercar o problema. Vejamos um exemplo mais amplo. Cerca de 20 anos atrás, a estatística de abuso de álcool e drogas entre adolescentes na Islândia estava muito acima da média europeia, mas ninguém parecia pensar que havia algo errado. É assim que os adolescentes são, eles pensavam, até que um grupo de líderes acordou da cegueira do problema e decidiu fazer algo a respeito. Resumindo, enquanto em 2008, 17 de cada 40 alunos afirmavam ter ingerido bebidas alcoólicas nos 30 dias anteriores, em 2018, esse número caiu para 3 em cada 40. Como eles fizeram isso?
recrutando várias equipes, professores, pais, políticos, pesquisadores, escolas, igrejas, clubes esportivos, cantores, músicos, psicólogos e até os próprios adolescentes. Todos tinham o mesmo objetivo e cada grupo lutava com suas armas. Psicólogos e pesquisadores estudaram os dados, escolas forneceram informações, políticos fizeram cumprir a legislação, clubes esportivos se concentraram em dar aos adolescentes um uso melhor para o seu tempo. No final, eles cercaram o problema. 2. Pequenas mudanças provocam outras maiores. 2 peixes jovens estavam nadando no rio e encontraram um peixe idoso. O peixe mais velho disse: "Boa noite, rapazes, como está a água?" Alguns momentos depois, quando o peixe idoso foi embora, os peixes jovens se entreolharam e perguntaram: "O que é água?" Nessa história, a água representa o sistema. Alguns de nós podem vê-lo e alguns de nós estão tão imersos nele que não podemos perceber o que está acontecendo. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é prestar muita atenção ao redor e tentar ver o problema do ponto de vista dos outros, como eles estão se sentindo, como eles experimentam o mundo. Normalmente, as pessoas que estão se sentindo como o peixe fora d'água são as que veem o problema com mais clareza. Então, primeiro, o que você deve fazer é prestar atenção nos pontos de vista das outras pessoas, porque elas podem ver as coisas que você não consegue. Imagine que a empresa em que você trabalha ou a empresa que você possui não tem muita diversidade. Este é um problema difícil de perceber porque nos sentimos confortáveis quando lidamos com pessoas que pensam como nós. Então, alguém chama sua atenção para isso. Agora que você vê que há um problema, como você pode resolvê-lo? Aqui estão algumas ideias upstream de mudanças pequenas, mas que teriam um grande impacto. Recrutar de um grupo maior para incluir outros dados demográficos. Os entrevistadores podem parecer mais distantes, não jogar conversa fora, por exemplo. Assim, as pessoas não são contratadas por serem mais amigáveis, mas sim por suas qualidades profissionais. Podemos ocultar certas informações dos currículos, como fotos e informações sobre gênero e estado civil, para que possamos nos concentrar apenas nas qualificações do candidato. Leva algum tempo, mas medidas simples podem trazer mudanças significativas a longo prazo. Então, pergunte a si mesmo, qual é o sistema que você não está conseguindo ver? 3. Perceba o problema com antecedência. Quanto mais cedo você descobrir qual é o problema, mais espaço de manobra terá para reagir. Por exemplo, qual é a melhor maneira de lidar com os altos índices de insatisfação nos casamentos? Workshops e terapia de casal podem funcionar em muitos casos, mas muito sofrimento pode ser poupado se começarmos a lidar com esse problema antes mesmo de escolhermos nossos parceiros. A maneira como você lida com seus relacionamentos quando criança diz muito sobre como você se relacionará com as outras pessoas quando crescer e o nível de satisfação social que poderá alcançar. Uma criança não pode investir em sua própria saúde emocional, mas o sistema de saúde, a família e a escola podem trabalhar juntos para promover uma melhor socialização, desencorajar o bullying e ensinar às crianças maneiras saudáveis e positivas de lidar com suas necessidades, opiniões e desejos. Livros e estratégias de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento podem nos ajudar a continuar melhorando à medida que crescemos, e as ações posteriores serão cada vez menos necessárias com o tempo. Quanto antes agirmos, melhor. 4. Certifique-se de que está tendo sucesso. Nem sempre é óbvio se uma estratégia upstream está funcionando. Como sabemos quantas vidas salvamos se não vemos essas vidas em perigo em primeiro lugar? Coletar e analisar dados é importante, não só para elaborar estratégias, mas também para comparar com os resultados. Além disso, tenha cuidado com as vitórias fantasmas, ou seja, cenários que parecem vitórias, mas não são consequência direta de suas ações upstream. Um exemplo. Suponha que você queira recompensar os melhores professores de sua escola e escolha a média de notas dos seus alunos como critério. Há uma chance de os professores se sentirem desencorajados a dar notas baixas para os seus alunos, apenas para garantir que sua média não caia.
Se as pessoas estão sendo recompensadas pela quantidade em vez da qualidade, elas podem trapacear e suas vitórias não serão reais. Elas apenas parecerão reais. 5. Faça tentativas e dê feedback. Nem todo problema é inevitável. Pense em um furacão, por exemplo. Você não pode simplesmente assoprá-lo para longe, então você precisa se preparar para suavizar o impacto e reduzir os danos. Além disso, mesmo as medidas mais bem intencionadas ainda podem ter consequências inesperadas. A melhor maneira de reduzir e evitar danos inesperados a longo prazo é por meio de testagem e feedback. Faça um teste primeiro com pequenos grupos. Por exemplo, se você quiser mudar a forma como as reuniões acontecem em sua empresa e passar a fazer apenas reuniões online, você pode fazer um teste com 1 ou 2 departamentos antes de implementar a mudança na empresa toda. Além disso, não se esqueça de que a melhor maneira de descobrir se algo é bom é obter o máximo de feedback possível. As pessoas nem sempre estão dispostas a dar feedback honesto, então você precisa abrir espaço para isso e garantir que o feedback, positivo ou negativo, seja levado em consideração. Você pode, por exemplo, pedir a seus funcionários que avaliem a qualidade de suas reuniões de 1 a 5 e digam por quê. Se eles lhe disserem que suas reuniões são 2 porque você fala demais e ouve muito pouco, certifique-se de ouvir mais na próxima vez. 6. Lide com os custos do que não aconteceu. Upstream é muitas vezes mais barato que downstream. Pense nisso. É mais barato fazer caminhadas ou passar por uma cirurgia cardíaca? Comprar um alarme ou apagar um incêndio? Manter seus funcionários felizes e treinados ou recrutar, contratar e treinar vários funcionários todos os meses? Ainda assim, as pessoas não parecem achar muito fácil calcular os custos da prevenção. É fácil saber quanto custa uma cirurgia cardíaca, mas saber quanto custa uma alimentação saudável é um pouco mais complicado. Então, antes de decidir quem vai pagar os custos de um projeto upstream, você precisa encontrar as respostas para 3 perguntas. Onde estão os problemas mais caros? Quem está mais bem posicionado para evitar esses problemas? Como você cria incentivos para que eles façam isso? Os médicos estão muito bem posicionados para prevenir problemas de saúde em seus pacientes, mas se eles forem pagos apenas quando seus pacientes ficarem doentes e seus pacientes não ficarem doentes, eles ficarão desempregados. Então, como podemos incentivar os médicos a prevenir problemas de saúde em vez de apenas tratá-los? Vamos supor que uma empresa paga pela saúde de seus funcionários. Em vez de pagar contas caras, como custos de hospital, cirurgia e medicamentos, eles podem contratar médicos e recompensá-los por manter os funcionários saudáveis. Eles podem reservar o dinheiro que gastaram com tratamentos e licenças e usá-lo para recompensar os médicos. Quanto mais saudáveis forem os funcionários, mais felizes serão. Menos dinheiro a empresa gastará e mais dinheiro os médicos ganharão. É mais barato e todos saem ganhando. Quando você está alcançando resultados upstream, talvez não veja grandes números ou grandes celebrações por feitos heróicos. Lembre-se, no final das contas é difícil dizer exatamente quantos acidentes não aconteceram ou quantos adolescentes não tiveram problemas com álcool, mas sabemos que estamos trabalhando com sabedoria e fazendo uma enorme diferença para melhor. Essas mudanças podem parecer silenciosas, mas são muito poderosas. Se você gostaria de aprender mais estratégias que podem ajudá-lo a ter uma vida melhor e melhores relacionamentos, confira o vídeo que você vê na tela agora. É sobre o livro Conversas Difíceis, que vai te ajudar a vencer discussões e melhorar suas habilidades de conversação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!